Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aí para falar um pouquinho mais sobre os nutrientes de plantas, né, os macronutrientes. E hoje vou dar uma ênfase aí no cálcio e magnésio, né, os macronutrientes secundários. Não quer dizer que eles são menos importantes, mas eles são exigidos em menor quantidade em relação ao tal do NPK. Então assim, para fornecer cálcio e magnésio, é interessante a gente pensar numa prática simples e que sempre deve ser feita após uma boa análise de solo, uma boa tomada de decisão, que é a calagem. O calcário, ele é fonte de cálcio e magnésio. Ele fornece a boa quantidade de cálcio e magnésio, aumenta o pH do solo, neutraliza o alumínio tóxico, elimina alguns hidrogênios que a gente tem ali, sobe o pH, saturação por alumínio. A gente vai de repente aí com a dose e o tempo de reação zerar, e a gente tem aumento das cargas negativas do solo, porque eu tirei o alumínio, tirei o hidrogênio, e essas cargas negativas vão reter o cálcio e o magnésio, que vai sendo liberado com a dissolução aí, com a reação do calcário no solo. Então nós temos o aumento do pH, eliminação do alumínio e fornecimento de cálcio e magnésio. Bah, mas eu não vou aplicar calcário. Que é óxidos? Também, óxidos também é um produto, né? Ele é obtido pela calcinação aí do cálcio, do calcário, altas temperaturas, quebra a molécula aí, libera CO2 e fica com o óxido de cálcio e magnésio. Custo maior, porém pode ser aplicado em doses menores, em forma localizada, fornece cálcio e magnésio e aumenta o pH do solo. Reação mais rápida que a do calcário, em função do PRNT dele. Fontes de cálcio, nós temos o gesso. Então o gesso é sulfato de cálcio, fornece o cálcio, também enxofre, que é um macronutriente secundário extremamente importante para a planta. Então solos que tem um baixo teor de matéria orgânica, tem um teor de enxofre aí baixo, é interessante de repente uma gessagem. Né? O gesso ele dá uma neutralizada no alumínio tóxico, ele não aumenta o pH, mas fornece cálcio e enxofre, então é interessante em algumas situações. Para fornecer cálcio e também pensando em enxofre, né, superfosfato simples, né, é a rocha aí, a apatita com ataque de ácido sulfúrico, nós vamos ter o superfosfato simples. Ela vai fornecer o fósforo, sim, mas vai fornecer cálcio e enxofre. Se eu aplicar o superfosfato triplo, vai fornecer cálcio, vai fornecer o fósforo e vai fornecer cálcio, né, para a planta. Né? E na reação com ácido fosfórico a gente saca fora o gesso aí e perde o sulfato, né, mas fornece cálcio. E também tem vários fertilizantes formulados aí que estão enriquecidos com magnésio, cálcio e magnésio. Então a gente pode optar aí no mercado, né, buscar fontes diversificadas, não sempre a mesma fonte daquele nutriente. Né? Por quê? Porque os adubos são formados por rochas diferentes, reações diferentes e podem ter pequenas quantidades, mas de maneira importante alguns dos macronutrientes, mas também dos micronutrientes que vêm a nutrir as nossas plantas, né? E também pensar nos adubos orgânicos, extremamente importantes. Né? Eles têm o NPK, mas tem cálcio, magnésio, tem enxofre, então são uma boa fonte de cálcio e magnésio. Colocam carbono no solo, estimula a atividade biológica, né? É uma liberação desses nutrientes de maneira cadenciada, gradativa, ao longo do ciclo da cultura, então é extremamente importante. Né? Adubos orgânicos. Né? Então, nós temos uma disponibilidade de fontes de cálcio bem maior do que magnésio, mas é possível obter no mercado aplicando as duas, né, no mesmo produto ou em separado. Como a planta exige em grande quantidade esses macronutrientes, cálcio e magnésio, a gente não pode fornecer todos esses nutrientes, toda a demanda da planta por esses nutrientes de forma foliar. Né? Então, nutriente em grande quantidade, demandado em grande quantidade pela planta, né? E que a gente quer fazer uma recuperação da fertilidade do solo desses nutrientes, deve ser aplicado no solo. Né? E para isso nós temos fontes. Não se pode querer recuperar toda a fertilidade do solo numa única safra, porque custa muito caro. Então a gente tem que, ao longo do tempo, fazendo essa recuperação do solo, fornecendo os nutrientes essenciais, né? E também escolhendo o adubo correto para reduzir custo e evitar perdas. Então fica a dica para todos vocês. Um abraço.